1 João, capítulo de número 4, diz assim o texto sagrado. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está no mundo. Aqui, meus queridos e amados irmãos, a gente vê João nos advertindo para fazer prova do Espírito, se esse Espírito é de Deus ou se esse Espírito é do mundo. E muitas vezes nós vemos, principalmente alguns crentes, que na sua igreja não tem uma doutrina, o pastor não procura ensinar os princípios basilares da palavra de Deus. A gente encontra muitos irmãos que, se vê uma pessoa falando em nome de Deus, e se ouvir uma pessoa falando em nome de Deus e alguma coisa que você está vivendo ou passando, a pessoa logo entende que aquilo vem de Deus. E nem sempre vem de Deus. Porque você lembra que o apóstolo Paulo, ele expulsou de uma menina um espírito de adivinhação, está na Bíblia. Então, Paulo expulsa esse espírito. Então, é possível que alguém fale alguma coisa da minha vida por um espírito de adivinhação ou simplesmente falando uma palavra genérica. Por exemplo, eu tenho visto a tua angústia, a dor no teu coração. Vê, são coisas bem genéricas. São coisas bem abrangentes. Assim, sempre a gente tem alguma coisa a questionar. Sempre a gente está vivendo uma dor, sempre, a maioria das vezes. Então, Deus usa pessoas assim. Deus usa as profecias. Mas você tem o direito dado por Deus de colocar à prova aquela profecia. É direito seu. E ainda tem alguns profetas que dizem assim, não toque. Né? Não toque no profeta. Ou seja, ele quando diz isso, ou o profeta quando diz isso, ele está dizendo assim, não questione. Mas a Bíblia diz que é para você colocar à prova. Então, quando você estiver diante de uma situação dessa, sempre peça a Deus confirmação. Sempre peça a Deus. Isso é direito seu. É o que diz aqui a Bíblia. Amados, não creais em todo espírito. Versículo 1. Mas provai se os espíritos são de Deus. Prove, coloque à prova. E como é colocar à prova? É você ver se aquilo exalta o nome do Senhor, se aquilo te impulsiona a glorificar a Deus, a se aproximar mais de Deus. Quem é o vaso, como a gente diz aqui no popular? Quem é o profeta? De onde veio, qual é o testemunho dele, por que ele, ou por que ele faria aquilo, por que ele diria isto. Então, veja bem, a gente erra porque não conhece a palavra de Deus. E a gente diga, não, mas Deus falou. A gente tem que ter muito cuidado com isto, porque a base da fé já está revelada na própria palavra de Deus. Então, você tem todo o direito
de provar, de colocar à prova, está aí no primeiro versículo do capítulo 4. Vamos continuar a nossa leitura. 1 João, capítulo 4, verso 4, diz assim: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes... Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso, ele está falando aqui dos falsos profetas, né? Do mundo eles são, os falsos profetas. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, aquele que se inclina e que se reverencia a esta palavra é porque esses são de Deus. Aqueles que reagem ou desvaloriza ou não se importa com esta palavra, a palavra do Senhor está dizendo que eles não têm esse espírito da verdade, mas sim um espírito de erro. Tem pessoas que rejeitam esta palavra. E não é só pessoas que não são evangélicas, não. Tem pessoas evangélicas que um dia foram uma bênção e que, por causa dos problemas da vida e das provações, permitiram que o seu coração ficasse duro, endurecesse. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios que Deus quebra o coração de pedra sem que haja conserto. Eu lembro agora do que Jesus disse. Jesus disse que as prostitutas estavam mais próximas do reino dos céus do que os religiosos. Ou seja, a prostituta lá na sua vida, entregue às paixões, entregue a todas as práticas desordenadas, ela tem consciência de que está em pecado e que precisa de Deus. Ela está mais perto de receber a salvação do que o religioso, que outrora até teve um conhecimento, um contato com Deus, mas o seu coração foi agora revestido por uma dureza tamanha que ele agora... Essa palavra é estranha, sabe? Essa palavra não faz efeito. Essa palavra não tem interesse. Essa palavra é aguada. Essa palavra é muito simples. Essa palavra... E muitas dessas pessoas ocupam ou podem ocupar lugar de destaque na igreja. Pessoas que não choram mais, pessoas que não têm mais o temor de Deus, não se arrependem mais dos seus pecados. Então, cuidado com esse espírito do erro, o que João fala aqui dos falsos profetas, como diz a epígrafe do capítulo 4. Vamos continuar aqui, versículo 7. Lembrando aos irmãos, eu peço a você, deixe Deus lhe usar e seja um canal para compartilhar essa live e também convidar outras pessoas para ouvir o rádio, porque nós estamos na nossa segunda semana da campanha A Glória da Segunda Casa Será Maior do que a da Primeira, e nessa segunda semana nós temos, entre as atividades, ler toda a epístola de 1ª, 2ª e 3ª João, como nós estamos lendo agora o capítulo 4, versículo de número 7. Então, a minha tradução traz o tema do versículo 7, a partir do versículo 7, dizendo: Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Diz assim o texto sagrado, continuando a leitura: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, olha, o Evangelho não é um aglomerado de palavras, de doutrinas, de ensinamentos, não é um aglomerado de regras. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. O Evangelho, ele é poder de Deus. Guarde isso. O Evangelho é poder de Deus. E esse poder, ele se expressa na sua vida através do amor. E quando nós falamos isso, nós não estamos falando que nós seremos pessoas pacifistas, ou seja, pessoas que aceitam tudo e a gente não tem nenhuma reação. Não. Amor aqui, a base de todo o amor é o serviço. Serviço. Por que você não tem dúvida que Jesus lhe ama? Porque ele lhe serviu na cruz, morrendo pelos seus pecados. Então, você não tem nenhuma dúvida que Jesus lhe ama. Porque você não tem nenhuma dúvida, na maioria das vezes, pelo menos numa relação normal, que sua mãe lhe ama. Não sei nem se minha mamãe está me ouvindo, possivelmente ela esteja. Minha mãe, a irmã Ângela, não tenho dúvida que minha mãe me ama. Minha mãe cuidou de mim. Minha mãe passou comigo os momentos mais difíceis da minha vida, quando eu era ainda pequenininho, fui desenganado pelos médicos. Quem estava lá comigo foi a minha mãe. Meu pai, minha mãe e meu pai. A gente fala da figura da mãe porque naturalmente é mais próxima, pelo menos na maioria das vezes. Então eu não tenho dúvida. Ninguém precisa vir me explicar que minha mãe me ama. Ninguém precisa vir me explicar que Jesus me ama, porque eles prestaram tanto serviço, um serviço tão nobre, tão único, tão singular, que não há dúvida. Não há dúvida. Então, quando nós falamos de amor, nós estamos falando de serviço e de servir com compromisso. De servir com compromisso. Então, você deve estar sempre disposto a, de forma generosa, ajudar o seu irmão. E aqui, irmãos, está a evidência desse poder de Deus. Quando você age assim, em prol de outro, quando você age procurando entender, compreender e ajudar o seu próximo, você está atraindo para você a autoridade espiritual, poder. Sabe o que é poder espiritual? Você está atraindo poder para a sua vida. Você está se blindando de todo o ataque do mal. Quando você pratica isso e vive esse verdadeiro amor para com o seu irmão, quando você passa, os demônios estremecem. Perceba que esta autoridade espiritual não é no grito, não é aquela expressão que a gente vê explorado às vezes pela mídia, a pessoa orando e os demônios saindo, as pessoas caindo e tal, e tal, e tal. Não, eu não estou falando dessas manifestações, eu estou falando de autoridade. Autoridade diante de Deus. Porque quando você ama o seu irmão, isso é muito importante. Quando você ama o seu irmão, você está expressando o caráter de Cristo. É assim, ó. Os demônios, ele não vê você, ele vê Cristo na sua vida. Toda vez que ele olha para você e você ama, ele não vê você, ele vê Cristo na sua vida. E vamos sempre levar o amor para as obras, serviço. Não é, eu amo. Eu lembrei agora de um amigo
Inclusive eu peço oração por ele, porque ele está numa situação bem ruim mesmo. Não é evangélico e ele, sempre que eu estava com ele conversando, ele me chamava de irmão Júnior. Irmão Júnior, olhe, irmão Júnior, é possível um homem amar 2 mulheres, porque ele tinha 2, não, ele tinha várias mulheres. E aí ele falava isso querendo me explicar, e eu falava com ele, né? Às vezes num tom de brincadeira ele falava, outro querendo que eu explicasse alguma coisa disso, e eu explicava a ele que isso não era amor. Isso não era amor, isso é paixão. Isso é paixão, porque quando você ama, você respeita, você serve. Qual é a mulher que quer ser servida por um homem e este homem serve a outra mulher? Não existe isso. Mas na cabeça do cara, ele ama as 2. Porque ele não sabe o que é amor. Ele não sabe o que é amor. Então, muitas vezes, nós estamos nessa condição. Nós achamos que amamos a Deus. Mas que amor é esse? É o amor desse meu amigo. Porque você sente alguma coisa, você sente necessidade de Deus, você quer ir para a igreja quando você não faz alguma coisa, você fica com consciência pesada e tal. Mas esse amor para com Deus não é de palavras, como o amor do meu amigo. Esse amor para com Deus deve ser um amor com obra, com serviço. Por isso que nós somos chamados de servos. Porque nós servimos a Deus, consequentemente nós amamos a Deus. Olha só, você que diz e que se declara participante dessa campanha, você tá dizendo e provando que você ama a Deus, porque você está servindo a Deus. Você tem um compromisso todos os dias, 22 horas aqui. Toda segunda-feira ir para o Cenáculo da Novas de Paz. Jejuar, ler a Bíblia, estudar, às vezes cansado, com sono. Uma irmã, segunda-feira, me procurou, pastor, olha, como foi a live lá? Eu digo, assiste lá, que fica lá. Eu dormi, pastor, mas olha, cansada. Tá batalhando. Isso é amor. Isso é amor por Deus. Agora, ficar falando que ama não pode não ser amor. A gente parou em que versículo, hein? Foi no 9 ou 10? Foi no 10, né? Não foi no 10? Vamos lá. Eu acho que foi o 9. Deixa eu ler o 9 aqui, que eu estou em dúvida se eu parei no 9 ou 10. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Quem está chegando agora, a gente está cumprindo a nossa atividade espiritual da semana, que é ler 1 João, 2 e 3, versículo por versículo. A gente vai orar e entregar o nosso 11º encontro da segunda semana da campanha A Glória da Segunda Casa Será Maior do que a da primeira. Versículo 9 diz assim: Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, tá vendo? O amor de Deus se manifestou através desse serviço, dessa entrega. Ele mandou o Filho dele. Ele não ficou dizendo eu te amo, 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 eu te amo. Não. Deus, ele fez. Ele mandou o Filho dele para morrer aqui, para nos servir. Por isso que a gente não tem dúvida, a gente não questiona o amor de Deus. Então isso deve ser levado à frente em relação aos nossos irmãos e principalmente à nossa família. Principalmente a nossa família. Versículo 10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, está vendo o que eu estava falando? E enviou o seu Filho para a propiciação, ou seja, para o sacrifício pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Quem está comigo atentamente percebe que vira e mexe, João está falando da importância de nós amarmos uns aos outros.
de nós vivermos em harmonia, de nós lutarmos para vivermos bem, para a gente vencer as nossas diferenças. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Amor, serviço. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Que coisa linda. Ou seja, quando você ama, você não fica inseguro. Quando você está de bom coração, quando você está de bom grato, quando você está na luz, não tem temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Esse versículo é lindo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Dá para você dar um glória a Deus aí? Aleluia. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso é muito profundo. Glória a Deus. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, como é que você não reverencia o seu irmão, não serve ao seu irmão, não percebe a importância do seu irmão e você vai se vir a Deus, que você nunca viu Deus? E diz assim por fim, e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer amém neste momento. Glória a Deus.